gente sempre discute dentro da medicina o que é comum, o que não é, né? Sim. Em relação à estatística. Mas isso é bem frequente, assim, no consultório. Então, são duas discussões. Uma delas é a investigação genética. Certo. Então, a investigação genética, normalmente a gente avança para os pais se houver alteração identificada nos filhos. Mas, clinicamente, a gente tem visto cada vez mais o que tem se chamado do fenótipo ampliado do autismo. Sim. Essa identificação na família de traços autísticos. Interessante. Que pode ou não definir... Fenótipos são características. Então, esse fenótipo ampliado são pacientes que não necessariamente fecham o diagnóstico. Alguns até fecham. Então, a gente, na prática clínica, certamente a Suelen já teve casos de criança que depois os pais... Sim, sim. Porque começa a perceber, não, peraí, isso aí eu tenho, isso aí eu tinha quando eu era criança, e faz a avaliação. Hoje a gente tem muito adulto fazendo o diagnóstico depois dos filhos. Sim, que é bem comum, né? Inclusive, uma pergunta que me enviaram aqui, doutor, se o pai que tem autismo, necessariamente ele vai passar no DNA para os filhos ou não? Então, necessariamente Porque aí uma pessoa, a pessoa ali depois ela explicou que ela foi diagnosticada com autismo, quer ser pai, mas tem medo. Será que isso passa? São coisas práticas, né? Falei, é um bom questionamento, né? É uma boa pergunta. Então, necessariamente não. Aumenta o risco. Então, a gente passou a investigar o autismo como origem genética justamente por causa dos gêmeos. Então, isso começou se vendo dos gêmeos univitelinos? Que são iguais, Não, né? o que se viu, a estatística era dos gêmeos, claro, mais frequente no univitelino, mas gêmeos, e depois se viu que não precisava nem ser gêmeos, bastaria ser irmãos. Olha só. E aí se foi atrás da genética, né? Hoje isso já está bem documentado. Então, como causa, o que a gente sabe é a questão da genética. E, naturalmente, se os filhos têm isso, pode vir dos pais. Por que eu digo pode? Porque pode ser uma mutação depois da fecundação. Então, óvulo e espermatozoide, depois faz a alteração genética, então isso pode não vir dos pais, tá? Então, isso já é uma das respostas, porque pode não ser de origem hereditária. Ser hereditário não é a mesma coisa que ser genético. Claro. Entende? Então, hereditário que vai passando na prole, né? E de origem genética quer dizer que a gente identifica uma alteração no gene ou no cromossomo. E então, respondendo a pergunta dela de maneira mais simples, aumenta o risco para quem já tem um filho, mas não quer dizer que seja alto. A maioria dos filhos tem a tendência a não ter autismo de qualquer maneira. Claro. Entendeu? Agora, complexo, o que eu estava vendo, Claro. que assim, como foi na medicina, que você falou, Christian, tem causas, como falou, durante a gravidez, doenças, Sim, fatores que estressores. os fatores ambientais. Fatores ambientais. Pode até comentar, então, sobre... Sim, tem a questão da criança nascer prematura também, e a idade dos pais também. Eu li sobre a idade dos pais. idade dos Eu li sobre pais. alimentos, substâncias tóxicas, gravidez, medicamentos. Aí abre um leque. Que a gente vai pelo que está no nosso manual, né? Que são os estudos mais recentes que a gente tem. Porque, assim, se a gente ficar vendo videozinhos ou alguma coisa assim, tem de tem tudo. tudo, Lá né? no TikTok. Isso, Você, no YouTube. você falou idade dos pais, que hoje cada vez mais os casais estão tendo filhos mais tarde. Quando tem filhos é mais tarde. Qual a idade que você... Olha, no manual ele não chega a dizer pra gente assim, mas é a partir dos 35 anos. Porque quanto mais ali. tarde Quanto tiver mais filhos, tarde, aumenta um pouco mas é a nessa faixa possibilidade. etária, dos 35 porque, anos até para para mais. complementar a Sim. Suelen, que essa questão da idade volta para a questão genética. Porque o espermatozoide ele é novo, mas o óvulo não. Justamente. Então, assim, é a mesma coisa para a síndrome de Down. Quanto maior a idade ali, a curva de frequência de síndrome de Down, de filhos com síndrome de Down. Interessante isso. Eu não sabia. Então, por conta... Então, a mulher ser jovem é vantajoso, É mais digamos. saudável. É mais vista seguro. genético, sim. Se eu tiver errado, você me corrige. Ponto de É só vista para genético. explicar para eles por que o óvulo é mais antigo. Que a mulher, ela nasce com X quantidade de óvulos. E ela não vai aumentar durante a vida, Isso, né? É isso, mesmo, né? essa Essa quantidade vai ser... Mas é uma quantidade grande. Só que esses óvulos que ela nasce vai morrer com ela, ou vai acabar quando entrar na menopausa. Só que aí, ao longo da vida, os óvulos vão indo para Vão envelhecendo, todo mês, né? passando. Ou a pessoa engravida ou não, né? Vai ter a menstruação.
E ele falou espermatozoides novos, porque os espermatozoides são o tempo todo produzidos. Então, que interessante. É uma renovação a história do ser diária, humano, né? Isso, aumenta Mas, o risco então, genético. tem que saber, aumenta o risco com Sim. o aumento da idade dos pais. Cuidado.